Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 12. Relacionamentos solidários. Querido professor, querida professora, mais uma vez, lição de número 12, relacionamentos solidários. Como o próprio professor sabe, o objetivo dessas ministrações não é esgotar o assunto, porque nós temos não mais do que cerca de 10 a 12 minutos, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, para poder trazer alguns conceitos a respeito da nossa lição. Mas eu acredito que essas aulas que têm sido ministradas em tão pouco tempo podem lhe dar algumas ideias, algumas sugestões e criatividade para você desenvolver em sua aula. A lição de número 12 trata de relacionamentos solidários. É importante que você observe o texto áureo, que usa como texto-chave Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O propósito desta lição está claro nos objetivos que foram delineados. Definir, em primeiro lugar, o sentido de solidariedade, compreender a solidariedade na Bíblia e envolver-se com atividades voluntárias. Na verdade, solidariedade é o amor em ação. Nesses dias em que o egocentrismo e a competitividade invadem a vida de milhões de pessoas, o cristão é desafiado a remar contra a maré do indiferentismo, estender as mãos ao que tropeça, alimentar a boca faminta, vestir ao maltrapilho e visitar o enfermo são atitudes simples, mas que têm um grande efeito sobre os necessitados. Nesta lição, assim, nós vamos estudar os relacionamentos solidários. Então, do tópico de número 1, nós falamos o que é ser solidário, utilizando como fundamento o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 34 e 36, que descreve uma cena escatológica por Jesus, onde se trata do cuidado do enfermo, do cuidado do prisioneiro, daquele que estava nu e assim sucessivamente. Então, aquela linda e bela passagem serve-nos como ilustração e parábola da necessidade de operar com solidariedade, com amor aos desfalecidos. Daí o objetivo desse primeiro tópico é definir solidariedade, e é isso que é feito. Depois da definição dos atos solidários, é descrito, portanto, 3 dons solidários. Você sabia? E esse é um ponto interessante que talvez o seu aluno não conheça. Nós temos o mandamento divino de sermos misericordiosos e sermos solidários. Todavia, eu tenho a solidariedade como um mandamento, mas eu também posso desenvolvê-la por meio de dons extraordinários. E aqui, na verdade, são falados de 3 dons solidários, da qual você precisa ler com bastante cuidado. Um primeiro deles que aparece é o dom de misericórdia, que difere-se assim, portanto, da misericórdia como um mandamento. Depois, o dom de contribuição e depois o dom de socorros. Temos assim 3 dons que agem dentro do contexto da solidariedade mútua. E nós podemos mais tarde continuar conversando sobre as especificidades de cada um desses dons. Um assunto interessante aqui, mas que você não deve perder o foco da lição, é perguntar aos alunos quantos dons há na Bíblia. E provavelmente seu aluno chegue a dizer apenas 9.
E em função desses 9 dons, em descrever os 3 dons que nos dão autoridade para saber, os 3 dons que nos dão autoridade para fazer e os 3 dons que nos dão autoridade para conhecer sobrenaturalmente, assim fazendo 9, os alunos acabam não compreendendo outros dons como esses que eu acabei de citar: contribuição, socorro e misericórdia, que também são considerados como dons espirituais, dons provindos do Espírito Santo, para que o crente possa desenvolver a sua tarefa, o seu ministério ligado ao outro. E aqui a lição ainda vai apresentar no tópico 1, Jesus como maior exemplo de solidariedade. E essa solidariedade vai se manifestar, em primeiro lugar, teologicamente, que é a encarnação de Jesus Cristo. Só nessa encarnação nós a temos como um ato divino. Jesus não foi apenas solidário com as necessidades da humanidade, ordenando para que aprendêssemos o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, mas ele também, na sua própria encarnação e morte substituta e sacrificial, ele assume a natureza humana para que possamos assumir a sua natureza divina. Não há solidariedade maior do que a de Jesus Cristo. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, especifica esse dom inefável de Jesus Cristo ao dizer que ele, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós pudéssemos ser enriquecidos. Não existe solidariedade graciosa e livre maior do que essa. Então Jesus é o nosso exemplo de solidariedade, Jesus é o nosso exemplo de relacionamentos saudáveis. O segundo tópico tem como objetivo compreender a solidariedade na Bíblia. Nesse aspecto, você deve entender que o conceito humano de solidariedade, ele procede da Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, portanto, nós temos diversos vocábulos que traduziriam corretamente o conceito de solidariedade moderna. E tem, portanto, dentro do Antigo Testamento, diversos exemplos de solidariedade. Você deve apresentar esses exemplos aos seus alunos. Em um Novo Testamento, também, nós temos outros termos bíblicos importantes que falam da solidariedade, uma vez que a palavra solidariedade, no modo moderno, não se encontra nem no Antigo e nem no Novo, mas nós temos palavras teológicas e bíblicas que descrevem com bastante apreço, como misericórdia, sentir misericórdia, compadecer, caridade, entre outras importantes palavras gregas. Um ponto interessante que eu gostaria que você observasse dentro do Antigo Testamento como uma curiosidade é que, embora o conceito de solidariedade seja ampla dentro do Antigo Testamento, eu destaquei o termo rahamim. O termo rahamim, que designa terna misericórdia, compaixão, ser misericordioso e bondade, deriva-se, na verdade, veja só que curiosidade, deriva-se da palavra raham, que significa, na verdade, ventre. Veja que terna misericórdia procede do hebraico rahamim, cuja raiz é raham, que significa ventre, designando, portanto, a mais profunda e íntima compaixão ou sentimento compassivo que Deus tem para o indivíduo. Veja a força dessa linguagem hebraica para falar da solidariedade. Então, a solidariedade também aparece descrita na Bíblia em Isaías 58 e Hebreus capítulo 13, do 1 ao 8. Nesses aspectos, como a palavra solidariedade não aparece, manifesta-se, portanto, como ela se traduz dentro da linguagem bíblica. Aqui estão os exemplos fundamentais, que seja hospitalidade, acolher os santos em suas
necessidades. E veja que em Hebreus 13, do 1 ao 8, nós fizemos uma rápida exegese, utilizando de recursos hermenêuticos para você compreender todo o conceito que advém de Hebreus 13. Por fim, a nossa lição, o terceiro objetivo dela, é orientar os nossos jovens para que se envolvam com atividades voluntárias. Nesse aspecto, portanto, nós definimos o que é um voluntário, quem deve executar trabalhos voluntários e o que significa trabalhos sociais. Olha, leia com atenção essa lição. Os jovens, eles são muito operantes, muito dados à ajuda ao outro, e você pode estabelecer aqui mesmo, até mesmo algum projeto social para ser desenvolvido, tanto na igreja, dentro da igreja, como fora da igreja. E olhe a perspectiva que nós apresentamos dentro da lição a respeito das ações sociais externas, que são feitas pela sociedade, e as ações sociais internas que são feitas pela igreja. Faça essa distinção e assim eu acredito que seus alunos compreenderão adequadamente esta lição. Querido professor, querida professora, me despeço aqui pedindo a bênção de Deus sobre vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. CPAD, vem crescer com a gente.